A graça e a paz, amados pastores, sou o pastor Mavson Darley e nós vamos conversar um pouco sobre essa obra grandiosa que é um clássico, né? Do nosso amigo George Eldon Ladd, Teologia do Novo Testamento. Mas antes da gente conversar sobre essa obra, deixa eu fazer aqui uma curta apresentação, só para nós não ficarmos como dois estranhos aqui, né? Quem é esse cara aí do outro lado da telinha, né? E aí depois a gente vai para o motivo real da qual fez vocês apertarem esse play. Eu sou o pastor Mavson Darley, congrego atualmente na Capela Militar Evangélica de Manaus, tá? Sou militar, sou sargento da Arma de Comunicações do Exército, tá? Sou formado em Teologia com pós-graduação em Educação Religiosa, sou formado em Direito com pós-graduação em Direito Digital e Compliance e Direito Constitucional, da qual, em Direito Constitucional, eu dou aula em alguns cursinhos aqui da faculdade e numa faculdade do Amazonas. Sou escritor, tenho 3 obras publicadas e recebi esse convite do pastor Zacaré, do qual não teria como me inclinar, não teria como recusar de conversar um pouco sobre essa obra, um clássico que cai bastante na prova para capelão do Exército. Ok, como vai ser nossos encontros? Nós vamos falar em cada encontro sobre um capítulo do livro. E hoje vamos falar aqui sobre um aspecto geral, daqueles assuntos que você precisa saber, já vai te ajudar a iluminar, como se fosse uma lanterna ali que vai dissipar ali a penumbra, a escuridão, né? Com esses aspectos você consegue eliminar muitas questões, porque não vale a pena a gente ser o papa, ser o cara desse livro ou de outras obras, se a gente não conseguir resolver a questão, né? Então nós temos que ter sempre a ideia do que pode ser cobrado. Mais importante que o conteúdo é do que como pode ser cobrado. Esse escritor, George Eldon Ladd, ele é credo batista e ele deixa isso bem claro e em vários momentos, quando ele vai abordar alguns assuntos, essa ideia credo batista fica bem forte. Além disso, ele crê no já e ainda não, né? E isso vai permear toda a sua obra quando for falar sobre o reino de Deus, quando for falar de redenção, quando for falar de salvação, quando for falar de escatologia, quando for falar sobre justificação. Em vários aspectos, esse já e ainda não ele retorna, né? O que é o já e ainda não, de maneira resumida? Nós vamos tratar esses tópicos de maneira aprofundada quando chegar no capítulo, mas só para ter uma ideia geral, o já e ainda não é aquela ideia do já estou, mas ainda falta conclusão, ou então falta consumação, né? Eu já estou salvo, mas espero a minha salvação de forma definitiva, né? Credo batista é aquela parte que eu preciso crer para poder me batizar, preciso fazer a confissão pública de fé, né? Ele é pré-milenista histórico, então ele acredita que Jesus vai vir antes do milênio, histórico ali porque ele vem ali da igreja primitiva, né? Dos pais da fé, dos patriarcas, né? Ele é conservador e daí já consegue tirar várias ideias, porque se ele é conservador, ele crê na inerrância das escrituras, ele crê nos milagres, ele crê na revelação, ele crê no Espírito Santo, ele crê na Trindade, ele crê na união hipostática e assim por diante, né? Esse termo conservador já traz várias ideias, ele vai ser contra o liberalismo, contra Paul Tillich, contra Bultmann e assim por diante. Ele acredita no documento Q, ou na fonte Q, da qual ele diz que os evangelhos sinópticos, né, Mateus foi lá e bebeu um pouco dessa fonte, Lucas foi lá e bebeu um pouco dessa fonte, Marcos foi lá e bebeu um pouco dessa fonte, e essa fonte ela atualmente está perdida, mas é uma fonte que deu origem ali para os evangelistas. Ele escreveu a sua obra através da cristologia funcional. O que é a cristologia funcional? É aquela que tem a cristologia ontológica funcional. A funcional é aquela que a gente estuda Cristo através das suas funções, dos seus atos, das suas obras. Então, a teologia do Novo Testamento, de Ladd, ele estuda Cristo através do que ele fez. Ok? E aí nós temos a ideia da escatologia realizada, né? A escatologia realizada é aquela que diz que uma boa parte ali do livro de Apocalipse ou das profecias já se cumpriram, mas nem todas. Ainda existe uma parte reservada para o futuro, né? Ou para o presente, né?
E por fim, a parte mais importante, ele crê na história da salvação ou história da redenção. A história da salvação tem aquele nomezinho em alemão, que eu não vou me arriscar em falar, vai que tem alguém aí habilitado em alemão, eu vou pagar esse mico aqui, essa vergonha, né? Mas esse nome é importante, ali na página 21, se eu não me engano, ele coloca esse nome alemão e ali ele diz que é história da redenção. Por que isso é importante, gente? Porque às vezes as provas só colocam esse nome alemão e na maioria das obras ele coloca o nome alemão e a tradução e depois ele não coloca mais. Por que eles fazem isso? Porque essa palavra alemão, a tradução seria história da redenção, história da salvação, é uma tradução errada. Ela significa muito mais que isso. Então alguns escritores não gostam de traduzir, gostam de colocar o nome original. Então a gente, como diz o pastor Zacaran, não vamos errar por bobeira, né? Vamos dar uma olhada nessa palavra, vamos criar ali uma memória visual, tá? Por que isso é importantíssimo, gente? Porque a história da salvação vai assim, ó, permear toda a obra. E aí uma questão que, ao meu ver, seria belíssima se caísse, por exemplo, na página ali 45, isso mesmo. Ele vai falar sobre a canonicidade dos livros. E ele diz que os livros são canônicos porque eles estão de acordo com a história da salvação. Olha como diz o próprio escritor aqui, para vocês verem. Ó. Ele fala assim, ó, na página 45. Os escritos canônicos têm essa consciência de que participa da história redentora, ao passo que os escritos não canônicos falta esse senso de história redentora. Ocorre, porém, que falta aos livros não canônicos o senso da história sagrada, encontrado nos livros canônicos. Resumindo, ele fala o seguinte: os livros não canônicos, apesar de ser fonte de história, fonte de dados e assim por diante, eles não são canônicos pelos simples fatos dele não ter a consciência ou dele não estar inserido na história da salvação. Só isso. Isso para Ladd. Isso é importante porque no livro Merece Confiança no Novo Testamento, de F.F. Bruce, que está na biografia, ele já traz outro aspecto, né? Ele traz o aspecto ali que a canonicidade se dá pelo Espírito Santo, né? Ele fala aqui, ó, a crença histórica é que o Espírito Santo presidiu a formação dos livros sagrados, né? Ele aqui já tem essa ideia mais espiritual, diferente também do espiritual hermenêutico, que ele vai trazer ali aqueles padrões ali, também está na biografia, né, de Osborne, sobre a canonicidade, né? Que tinha que ser escrito por um apóstolo ou por uma pessoa de acesso direto ao apóstolo, tinha que ter escrito ali na língua, né, no grego, koiné, né, e assim por diante. Tem vários aspectos. E diferente também de Ernst McGrath, né, na teologia histórica, sistemática, histórica e filosófica. Ele não entra aqui, ele não se aprofunda aqui na canonicidade, né? Ele só fala que existiam parâmetros diferentes, só que ele cita um cânon que ele chama de vicentino. O que é o cânon vicentino? Ele diz que existia o tríplice critério do cânon vicentino. Isso aí tem uma pergunta interessante, né? Qual desses critérios não pertence ao tríplice critério do cânon vicentino? Qual é? É o consenso, ou seja, o que é o consenso? Eram as igrejas das épocas aceitarem aquele livro, aquela carta como inspirado. Antiguidade, ou seja, ter sido escrito antes ali da queda, antes dos 100 primeiros anos, melhor dizendo, que é antes da morte do último apóstolo. E universalidade, ou seja, ser aceito por toda a comunidade cristã. Para ele, isso aqui se tornava o livro canônico. E aí, o Ernst McGrath, ele só vai abordar um assunto. Ele fala sobre isso, mas ele vai falar sobre a igreja cristã, evangélica, protestante, ela reconhece a canonicidade. Para ela, os livros já são inspirados, a gente só reconhece, ó, isso aí é inspirado. É por isso que F.F. Bruce fala que o Espírito Santo apenas mostra para nós ao ponto de a gente reconhecer, esse livro é inspirado. E a igreja católica não. A igreja é que dá a canonicidade do livro. Esse livro é canônico, esse não é. Então ela tem ali a vara, ali, o condão que dá ao livro a canonicidade. Gente, no mais é isso aí. Espero mesmo ter ajudado vocês a iluminar, a clarear um pouco o caminho. No próximo encontro vamos falar sobre João Batista, certo? Que é o capítulo 1. Tudo isso que eu falei, gente, eu não tirei da minha cabeça, tá? Tá no livro,
no capítulo 0, digamos assim, que é a introdução. Ele faz uma introdução bem longa antes de estar no capítulo 1. Vocês podem verificar isso. Quem leu sabe do que eu estou falando. Quem não leu nem precisa, eu já pontuei aí as partes mais importantes. No mais, um forte abraço.